Me sinto em casa. Quero magnificar a Deus pela vida de cada jovem que está aniversariando nesta noite. Quero parabenizar a diretoria, todos os líderes que se empenharam para que essa festividade saísse como está saindo. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Quero louvar a Deus com toda a força da minha alma pela vida do meu pastor Samuel J. Marques. Foi quem me projetou aqui em São Paulo. Os irmãos sabem que eu congreguei durante muitos anos em Buenos Aires, pastorear um grande rebanho ali na Zona Norte. Parte dos irmãos estão aqui nos prestigiando e eu fico muito feliz em poder retornar aqui e ter a honra de ser o pregador desta festividade. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você, que trouxe a Bíblia, abrisse comigo no livro do profeta Joel, capítulo 2, e o versículo de número 28. Livro do profeta Joel, capítulo 2, e o versículo de número 28. Glória seja dada ao Filho de Deus para todo o sempre. Creio que Deus fará de forma impactante aos vossos corações neste dia. Glórias a Deus. Você que não trouxe a Bíblia, fique ao lado de alguém que a trouxe. Não perca a leitura do texto. É muito importante para a nossa compreensão. Glória a Deus. Eu gostaria de ouvir as vozes daqueles que encontraram o texto dizendo amém. Amém. Portanto, leiamos a palavra do Senhor. Está escrito assim: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Eu quero ler mais uma vez, frisando a parte A deste versículo, até a segunda vírgula, se a tua tradução é igual à minha. Diz assim: e há de ser que depois, vou ler mais uma vez, e há de ser que depois, agora você me ajuda, vamos lá? E há de ser que depois, podeis assentar glorificando a Jesus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui esta noite conhecemos muito bem este versículo 28 do capítulo 2 do livro do profeta Joel. É um texto muito usado, muito exaurido em cada congresso de mocidade, aonde nós passamos, aonde nós pregamos, nós comumente vemos como texto base para os temas de festividade, este capítulo 2 e verso 28. Sempre ouvimos por aí se falar, se dizer, de congressos de mocidade com tema tal como: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Nós costumamos usar sempre este trecho deste versículo. É bem verdade que isto é algo geral, é algo muito normal de acontecer conosco. Quando utilizamos um texto conhecido, nós lemos de uma forma rápida, superficial, e extraímos e subtraímos aquilo que é mais conhecido. Porém, nós perdemos muito de Deus quando nós não damos a atenção às acentuações e aos sinais gráficos, quando nós não respeitamos
as vírgulas e pontos parágrafos, perdemos o melhor de Deus, perdemos grandes revelações, grandes princípios bíblicos que, se fossem aplicados nas nossas vidas, trariam grande retorno espiritual, nos trariam grandes lucros espirituais. Foi por isso que eu fiz questão de frisar e subtrair deste texto apenas a parte A, a primeira sentença até a segunda vírgula, que diz: e há de ser que depois. Parece uma frase ambígua, parece uma frase sem expressão, parece uma frase sem efeito e sem propósito algum. Mas os queridos hão de convir comigo que para haver um depois, faz-se necessário um antes. E eu, observando atentamente a esta sentença bíblica, descobri que havia uma causa necessária para que então o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne. Havia algo que precisava acontecer, havia algo que era necessário surgir no percurso, no transcurso e no curso da história, para que Atos capítulo 2 viesse a existir, para que os 120 no cenáculo viessem a ser cheios do Espírito Santo, para que viesse então até nós o batismo com o Espírito Santo e com fogo e os dons que o acompanham. E esta causa necessária, Deus fez questão de esconder de Satanás. Deus fez questão de esconder do nosso arqui-inimigo, porque seria a arma secreta de Deus, seria a chave de Deus para um grande desdobramento na história, para que então este acontecimento fenomenal, fantástico, extraordinário do mover de Deus viesse a existir no nosso meio. E o que é que há, o de necessário, o que é que haveria de acontecer, que precisava surgir na história para que o derramamento do Espírito Santo viesse a ser uma realidade? Deixa eu te falar uma coisa. Antes, porém, havia uma limitação do Espírito Santo, do derramar do Paracleto de Deus sobre toda a carne. Se você analisar bem as páginas veterotestamentárias, você vai perceber que o Espírito Santo agia de uma forma esporádica. Ele vinha de quando em quando sobre pessoas especiais, dando capacidade, dando poder de fogo para essas pessoas executarem tarefas especiais para Deus. E uma vez elas executando estas tarefas especiais, o Espírito ia embora. O Espírito Santo no Velho Testamento, faço questão de dizer, estava entre o povo e não sobre o povo. No Velho Testamento, o Espírito Santo falava a ouvidos carnais e não a ouvidos espirituais, o que é um privilégio dos nossos dias. No Velho Testamento, o Espírito Santo costumava a derramar-se sobre reis, profetas e sacerdotes, para dar-lhes o sucesso necessário na obra. A Bíblia diz que ele esteve sobre Abraão para o guiar. A Bíblia também diz que o Espírito esteve sobre Moisés para dar-lhe o poder, para realizar a difícil tarefa de conduzir quase 3 milhões de pessoas pelo deserto. E não era um povo fácil não, era um povo rebelde. E a Bíblia diz que entre aqueles quase 3 milhões havia a populacha. Esse povo, essa gente, eram egípcios que estavam com medo de morrer nas pragas e caminharam dentro de Israel, trazendo grandes transtornos. Mas a Bíblia diz que Deus deu poder a Moisés e ele conseguiu levar o povo até a entrada de Canaã. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. A Bíblia também diz que este mesmo Espírito Santo esteve agora sobre Josué após Moisés, e deu-lhe intrepidez, deu-lhe coragem, deu-lhe ousadia para introduzir o povo em Canaã. Não era fácil, havia gigantes, homens que tinham 6 dedos em cada palma da mão,
homens que havia 6 dedos em cada pé. A Bíblia diz que eram cidades fortificadíssimas, muralhas altas, a ponto de o povo dizer: nós somos como gafanhoto aos olhos dele. Mas o Espírito de Deus estava sobre Josué e o capacitou. E no período de aproximadamente 80 anos, Josué conquistou a maioria das terras de Canaã e o povo tomou posse da promessa de Deus. A Bíblia também diz que por causa do derramar do Espírito Santo, houve juízes sobre a terra que libertaram a Israel do poder dos seus inimigos. A Bíblia fala de Débora, que era profetisa debaixo das palmeiras. A Bíblia fala de Jair, a Bíblia fala de Otiniel, a Bíblia fala de Tola, a Bíblia fala de Sangar, a Bíblia fala de Jefté, a Bíblia fala de Sansão, que com uma queixada de jumenta na mão, matou cerca de 1000 homens. Com um golpe matou 500 e com outro golpe matou 500 também. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele, dando poder, dando autoridade, capacitando para fazer aquela obra. A Bíblia também diz que o Espírito de Deus estava sobre Gideão, e com 300 homens venceu o exército dos midianitas. Esta mesma Bíblia também diz que o Espírito Santo estava sobre Elias, estava sobre Eliseu, capacitando para reformar a religião dos israelitas, pois eles haviam se corrompido no governo de Acabe. A Bíblia também diz que esse mesmo Espírito esteve sobre o rei Davi. Você se lembra quando Samuel foi até Belém da Judéia e ungiu a Davi, o menor filho de Jessé, rei? A Bíblia diz que ele foi ungido, e por causa da unção, por causa do Espírito Santo de Deus sobre ele, ele derrubou o gigante Golias, arrancou a sua cabeça. A Bíblia diz que ele caminhou mais de 1 década pelo deserto, se fingindo de inimigo, se fingindo de bobo, morando dentro de caverna, fugindo de Saul, e ele conseguiu se assentar no trono, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. A Bíblia também diz que o mesmo Espírito que esteve sobre Davi, esteve também sobre os profetas maiores e sobre os profetas menores. Esse Espírito Santo esteve sobre Daniel, você se lembra? Esteve sobre Jeremias, esteve sobre Ezequiel, esteve sobre Joel, esteve sobre Oséias, esteve sobre Naum, esteve sobre Sofonias, esteve sobre Abacuque, esteve sobre Ageu, esteve sobre Zacarias, esteve sobre Malaquias, esteve sobre a vida de Zacarias, o pai de João Batista, esteve em João Batista, ainda no ventre de Isabel, e quando Maria deu uma saudação a ela, a criança pulou no ventre, porque ela cheia do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo mesmo assim era limitado, ele não podia derramar-se sobre o povo, porque faltava alguma coisa. Há uma causa necessária que deveria acontecer e ainda não havia acontecido, por isso o Espírito estava sendo retido. Você pode observar que a Bíblia sempre apontou para um derramar do Espírito Santo para o futuro. A Bíblia diz até que desça o Espírito lá do alto. A Bíblia diz que Deus prometeu derramar o Espírito como chuva. A Bíblia também diz que Deus prometeu soprar o Espírito. A Bíblia também diz que o Espírito viria. Aí você pode me questionar e dizer: pastor Geraldi, como pode? O Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus, ele tem o atributo da onisciência, da onipotência e da onipresença. Como onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está no céu, ele está na terra, ele está no inferno, ele está no Brasil, ele está no Japão, ele está na Suíça, ele está na Europa. Como é que pode ele derramar? Como é que ele pode descer se ele já está aqui? Como é que pode soprar se ele já está aqui? Sempre esteve aqui. Isto é porque é uma linguagem figurativa da Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus ia fazer algo especial, que Deus ia fazer algo jamais visto na história, que Deus ia fazer algo que iria abalar as pessoas, que Deus ia fazer algo que iria chamar
chamar a atenção do povo. Peraí, pastor, eu já estou ficando inquieto. O que é que precisava acontecer? Porque se existe um depois, tem que haver um antes. A Bíblia diz que depois Deus derramaria, mas o texto não diz depois de quê. Eu quero te revelar